esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança que prometestes. A oração do domingo de hoje não foi pensada para ser feita no Dia dos Pais, mas ela tem tudo a ver com a data de hoje, que nós comemoramos aqui no Brasil, dos pais. Deus, a quem nós chamamos de Pai. Para as crianças da catequese, a gente deve lembrar, hoje que é o Dia dos Pais, a gente deve em primeiro lugar lembrar de agradecer a Deus pelos nossos pais e de pedir para Deus fazer o coração deles igual ao coração do Pai do céu. É isso que a gente deve desejar, porque o melhor pai que existe é o Pai do céu. E o pai aqui da terra é um bom pai se ele tem um coração igual ao Pai do céu. Então a gente deve sempre rezar para que Deus faça o coração dos nossos pais igual ao dele. E que nós possamos agradecer, dizer: "Obrigado, meu Deus, pelo Pai que o Senhor me deu. Obrigado." Aqui no Evangelho de hoje, a gente vê que Pedro tenta andar sobre as águas para ir se encontrar com Jesus. Mas ele não consegue porque faltou fé, ele duvidou. Sabe que muitas vezes a nossa missão aqui na terra, cada um tem uma missão diferente. Que nem Pedro. Jesus chamou Pedro e Pedro foi. Cada um de vocês tem uma missão que Jesus chama. E a gente tem que ir quando ele chama. E quando ele chama, ele dá a força da gente caminhar e até de fazer grandes coisas. Então, também, hoje, vamos pedir a Jesus que nos dê uma fé como parecida com a de Pedro, maior do que a de Pedro, para quando ele nos chamar, a gente seja capaz de ir aonde Jesus nos chama. Povo de Deus, hoje, as cenas das leituras de hoje nos colocam diante da oração, das provações e das manifestações de Deus. Deus se manifesta muito claramente nas leituras de hoje. Elias, ele cobre o rosto para ir falar com Deus quando ele passa naquela brisa suave.
No Evangelho, Jesus andando sobre as águas, lembra aquela passagem no início do Gênesis, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Além disso, ele usa o nome divino para se identificar. Ele fala, coragem, sou eu, ou eu sou. É o nome que Deus usou para se identificar para Moisés. É o nome dele, eu sou. Na primeira leitura, passam fogo, tempestade, terremoto, mas Deus não está em nenhum deles. Num outro momento, muito antes, quase 500 anos antes, houve também naquela mesma montanha terremoto, fogo, tempestade, e Deus falou com o povo de Israel e com Moisés desse jeito. Agora não. Agora ele não quer mais usar estas manifestações para falar com o seu povo. Ele quer falar com Elias através da brisa. A brisa, ela não força, mas ela é real. Ela é real, mas é delicada. E a gente precisa prestar atenção para perceber que ela está ali. No Eclesiástico, o autor diz que é preciso conhecer o Senhor para segui-lo. Qual o modo que Deus usa para se comunicar conosco? Tempestade ou brisa? Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, nos diz que, na verdade, dos dois modos. Deus fala dos dois modos, como para Israel. Para quem vive no pecado, longe de Deus, o Espírito Santo fala na alma, usando de tristeza, desconforto, tempestades e dúvidas. E o diabo age como aquele que confirma o nosso caminho, que nos dá preguiça de mudar. Para quem caminha junto com o Senhor, numa relação íntima com Ele, é o contrário, os papéis se invertem. A voz de Deus é ouvida como essa de Jesus, coragem, sou eu. E a voz do diabo é aquela que dá confusão, tristeza, tempestades. Deus fala nas duas situações. Para quem está longe, ele grita através dos sofrimentos. E se é ele que fala, e se é ele que sustenta, a gente quer cooperar com ele e ouvir o que ele fala. No Evangelho, a barca de Pedro passa por uma grande tempestade e quase afunda. Essa barca quase sempre representa a igreja nos Evangelhos. É a barca de Pedro, que é batida pelos ventos, pelas ondas, mas ela é sempre perseverante, porque a verdade é que ela foi enviada por Deus. Jesus que pediu que os apóstolos entrassem na barca. Então ela vai chegar no seu destino. Não por causa dos discípulos que estão lá dentro, mas por causa de quem enviou. Por causa de Jesus que pediu. São Paulo lembra com muito carinho do seu povo, que Deus salvou no deserto, o povo judeu, que cuidou dele, que mandou patriarcas e profetas. É um povo muito concreto, assim como a igreja, a barca de Pedro no Evangelho, o novo povo de Deus, também é muito concreto e nós fazemos parte dele. Existem coisas muito concretas que são para todos. Como para o povo de Israel, os mandamentos de Deus, que ele falou com aquela montanha sacudindo, eram para todos. As suas cerimônias, os profetas, eram para todos. O que nós hoje ouvimos na igreja, a palavra, os mandamentos, os sacramentos, são para todos nós. Jesus pede que os discípulos entrem na barca. O desejo dele é que exista uma só igreja, da qual todos nós fazemos parte. A igreja é o barco concreto, onde nós ouvimos a palavra concreta de Jesus e recebemos os seus sacramentos concretos e dependemos concretamente uns dos outros. Porque na igreja ninguém se batiza a si mesmo e ninguém se perdoa a si mesmo. É de outra pessoa que a gente recebe o batismo e o perdão. Assim como o povo judeu é muito concreto e Jesus descende dele segundo a carne, também a igreja, a barca de Pedro, é muito concreta. E é nela que Jesus nos chama e nela que nós ouvimos a primeira vez a voz de Deus. Mas
uma vez que somos parte deste povo, uma vez que somos parte deste barco, Deus também nos chama não mais de maneira geral, mas também de maneira individual, como a Elias e a Pedro. Os mandamentos são para todos, mas a vocação é individual. O mandamento é para todos, honrar pai e mãe, e ser um bom pai e ser uma boa mãe é o mandamento para todos, mas como ser um bom pai e uma boa mãe é uma vocação individual na vida de cada família, é diferente. Quer dizer, Deus fala conosco de maneira geral e de maneira individual. De maneira geral pelos mandamentos e de maneira individual como a Elias, através da oração, através da brisa suave. Como Jesus no começo do evangelho de hoje orando para seu Pai, na oração individual. Não basta apenas vir na igreja, ouvir a sua palavra ou receber os seus sacramentos, que são queridos por Deus, mas é necessário silenciar e ouvir o Senhor que nos chama individualmente para uma vocação pessoal e insubstituível. De novo, insubstituível. Ninguém pode fazer no nosso lugar o que Deus nos chama a fazer individualmente, especialmente os pais. Ninguém pode. É só o pai que vive bem a sua vocação que consegue cumprir esta vocação. Ele nos chama como Pedro a partir do barco. E quando a gente tem um coração aberto, a gente diz como Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas ao teu encontro. É a vocação individual de Pedro e a nossa. A verdade é que a nossa vocação individual, se a gente for bem sincero e olhar bem para ela é como andar nas águas. Ela está muito além das nossas forças. Ela é sobrenatural. Se a gente for bem concreto e perguntar a Deus o que Ele quer de nós, Ele vai dizer: vem sobre as águas. É algo que está muito além daquilo que nós somos capazes de fazer. Pensemos nos pais de hoje. A vocação de cada pai que nós agradecemos a Deus não é simplesmente a de gerar a vida, mas é a de ser pai como Ele é pai. Não só como aquele que dá a vida a todos, mas como aquele que também cuida, como o pai do órfão e da viúva no Antigo Testamento, como aquele que perdoa, como o pai do filho pródigo no Novo Testamento, e como aquele pai que é capaz de renunciar a tudo, até o seu maior tesouro, como o Pai Celeste renunciou o seu maior tesouro por amor a nós. Esta é a vocação que Deus nos chama a cada um de nós, e que só é possível pela graça de Deus, porque é caminhando sobre as águas. É só quando Jesus diz: vem, e a gente vai com fé, na confiança na palavra dele. É ouvindo a voz dele e seguindo com essa confiança. Mas no meio do caminho, a gente sabe, bate o vento contrário. Como bate na igreja, sempre bateu ao longo da história um vento contrário a ela, tantas perseguições, tantas coisas que se levantam dentro e fora da igreja contrários a ela. Mas ela vai chegar ao seu destino, e assim também todo aquele que tem fé no Senhor Jesus vai chegar ao cumprimento da sua vocação e caminha sobre as águas. Diante dos ventos contrários, a gente pode sentir que vai afundar, que não é capaz de viver isso que Deus nos pede. E o que fazer? Fazer exatamente a mesma coisa que Pedro fez. Dizer: Senhor, salva-me, estou afundando. E Ele sempre ouve. Ele sempre ouve. Na missa, hoje, daqui a pouquinho, nós vamos dizer Hosana. Depois de dizer Santo, Santo, Santo. Hosana significa exatamente salvai-nos. É isso que significa Hosana. Após reconhecer que a gente está na presença de um Deus 3 vezes santo, do Pai Santo, modelo de todo Pai, do Filho Santo, do Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos salve e que sejamos capazes de passar tempo em oração com Ele, de ouvir a sua voz,
na brisa suave e de sermos capacitados a andar sobre as águas turbulentas deste mundo. Amém.